Áudio 27, capítulo 5. A oração e os vencedores. Austin Sparks. Um último ponto a ser destacado nesta porção é que apenas um pequeno grupo estava naquela posição. Jonatas disse: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6. Aquele era um grupo comparativamente pequeno, mas representou a chave para a situação toda para o Senhor. Eles representaram os demais numa posição relativa, e o Senhor sabia que os demais dificilmente se lançariam nisto, se não fosse por esse pequeno grupo. O Senhor precisava deles por causa dos outros. No final das contas, os demais desfrutaram do benefício que este pequeno grupo lhes assegurou. É o que muito frequentemente chamamos dos vencedores. Um pequeno grupo, comparativamente falando, que permanece firme na posição, mantendo sua vida de oração e sua vida na palavra. Esses representam a esperança do povo do Senhor. Eles são a chave do Senhor para a situação e ele precisa deles por causa dos demais. Como Benjamim, eles são o elo entre os irmãos alienados e distantes e correspondem àquele que está perto do trono. Vemos que é aquele pequeno, mas que se torna na razão para que os demais sejam trazidos para a bênção plena. Essa é uma posição de privilégio, embora seja difícil, tenha um alto preço e envolva luta e sofrimento. Preciso falar mais sobre o privilégio de ser um vencedor. Temo que fiquemos muito impressionados com o sofrimento e o alto preço envolvidos, mas é um privilégio estar numa posição que irá representar muito para o Senhor, dentre tantos outros que a rejeitam em momentos como esse. Se o Senhor vai trazê-los, ele não faz isto, nem pode fazê-lo diretamente. Ele faz isto através da ministração daqueles que estão nesta comunhão íntima com ele, que representam uma poderosa vitória sobre a estratégia do inimigo. É uma posição de privilégio e é por isso que aqueles que estão seguindo este caminho com o Senhor tornam-se no objeto central do ódio e da malícia do diabo, e é uma batalha para eles sustentar essa posição para a qual o Senhor os tem chamado. Muito depende deles por causa de suas responsabilidades, em virtude dessa ligação entre eles e talvez multidões de pessoas. Assim, Jonatas e seu escudeiro, e esta é a parte da história que gosto muito, tinham um entendimento secreto. Havia aqueles dois maciços e ameaçadores penhascos de ambos os lados, e os filisteus estavam em lugar de vantagem. O entendimento secreto deles era o seguinte: se eles disserem que irão descer a nós, tudo bem, iremos esperar. Mas, se disserem, venham a nós, então saberemos que o Senhor os entregou em nossas mãos. Você imagina que eles colocariam as coisas exatamente ao contrário, pois eles teriam tido todas as vantagens e teria sido comparativamente mais fácil. Mas crê que o fato de ser chamado para escalar aquelas dificuldades, penhascos ameaçadores, era o sinal dado pelo Senhor para a vitória? Bem, torna a situação muito intensa, não é? E os filisteus disseram: Sobe a nós. Versículo 10. E Jonatas replicou: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Versículo 12. E enquanto avançavam com as mãos e com os pés, pois era uma subida muito difícil, eles diziam para si mesmos: A vitória é nossa. Eles subiam em vitória,
e não para uma vitória. Eles tinham suas armas, tinham fé em Deus, permaneciam na vitória e prosseguiram nela. Jonatas, de fato, derrotou os filisteus. Eles caíram diante dele e de seu escudeiro. Então o Senhor mandou um terremoto. Quando a fé tinha ido tão longe quanto podia, Deus cooperou e enviou consternação entre os filisteus. Então, os pobres e fracos hebreus viram a sua chance, atacando os filisteus. Isto não foi muito nobre, nem muito honroso, mas Jonatas foi um instrumento para extrair força da fraqueza deles, obter um claro testemunho de sua falta de distinção. E, a partir do ponto onde o testemunho havia se perdido, proporcionou agora um lugar onde eles podiam se apoiar. Muitas pessoas simplesmente precisam de um Jonatas para trazê-los para um lugar espaçoso. Eles irão entrar em cena se o Senhor tiver um instrumento forte, o suficiente para enfrentar o inimigo a seu favor. Mas eles não entrarão até que alguém golpeie os filisteus por eles. Será você um desses